E aí, amigos, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Internacional de Porto Alegre, um clube tão tradicional, tão grande no futebol brasileiro que passa nos momentos mais complicados de sua história. Passa um momento onde corre risco de ser rebaixado, não está jogando muito bem na temporada, né? E está chegando no momento derradeiro do campeonato, onde precisa muito vencer os jogos, voltar a vencer jogos. A última rodada aí empatou com o Atlético Mineiro em pleno Beira-Rio, jogando com 2 a mais. E assim, os próximos jogos são jogos muito complicados, com contornos dramáticos, que podem trazer talvez até um momento ruim na história do clube internacional, né, novamente, que já passou pela segunda divisão em 2017. E assim, o momento não ajuda em nada, o momento não está demonstrando uma melhora desse clube. Mas antes da gente começar, quero agradecer a vocês pelas curtidas, por compartilharem, por interagirem comigo. Estão me ajudando muito nesse momento e quero pedir para continuarem com esse apoio, que vai vir sucesso por aí. Vocês me apoiando, claro que eu vou fazer mais vídeos. E assim, o seu compartilhamento é muito importante, a sua inscrição é muito importante. E sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Internacional. O Inter que passa um ano tão desastroso assim, né? A gente fala desastroso em todos os sentidos. Administrativamente, também passa um ano desastroso dentro do campo, que o clube não consegue performar de uma forma correta e assim traz também o fantasma novamente da Série B para dentro do clube, para os torcedores que começam a ver essa assombração cada vez mais próxima, assim. Eu falo muito disso, em todos os anos que eu vejo times grandes lutando para não cair, a gente fala que tem um protocolo da Série B. O time grande, ele precisa fazer muita força para cair para a segunda divisão, realmente no futebol brasileiro. E às vezes justamente a gente vem vendo bastante nos últimos anos esses fenômenos acontecerem com times grandes realmente. A gente já viu até o próprio Inter. O Inter, até pouco tempo atrás, há menos de 10 anos atrás, o Inter nunca tinha caído de divisão, por exemplo, na história, e caiu em 2016. A gente já viu também aí o Santos há pouquíssimo tempo, talvez seja o último grande que caiu de divisão. O Santos também nunca tinha caído. Há 5 anos atrás, o Santos era um dos 3 que nunca tinha caído, junto com o São Paulo e o Flamengo. Então, assim, é um fenômeno que vem acontecendo bastante e justamente acontece porque o planejamento, ele falha. Ele é um planejamento ruim, um planejamento falhado, que acaba fazendo com que o clube não consiga performar de uma forma boa dentro de campo, não consiga trazer um desempenho bom, e também isso resulta numa crise interna, numa crise na diretoria também, que não consegue trazer resultados positivos, né? As suas escolhas de jogadores, escolhas de treinadores, não conseguem trazer um resultado positivo para dentro do clube. O Inter começou a temporada com expectativas altas, depois de terminar a temporada de 2024 jogando bom futebol, aliás, com Roger Machado. O time apresentava um jogo vistoso de se ver no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, tanto que teve um momento invicto ali na temporada passada. E assim, esse momento, o Inter já tinha até passado por um momento meio tenso, tá? Se a gente for parar a pensar assim, talvez essa situação que está acontecendo hoje, ela já tinha sido avisada, ano passado, porque eu me lembro bem que no meio da temporada de 2024, o Inter já teve alguns momentos de lutar contra o rebaixamento, só que o Roger é contratado ali, tiram ele do Juventude, ele fazia um bom trabalho no Juventude até, tiram ele de lá, contratam ele e ele dá um jeito no time, realmente, o time joga a bola, vai para cima, confronta os adversários e talvez assim, com um time que um clube não tinha um poderio financeiro como o Palmeiras, Botafogo, Flamengo na temporada passada. E aí o Inter termina ali na zona de classificação para Libertadores, até lutando ali firmemente com o Flamengo, com o Palmeiras ali por uma terceira, por uma quarta posição. Então, assim, acabou que foi um saldo positivo, né, para a temporada de 2024. O início da temporada de 2025
foi bom também, se a gente parar pra pensar, o Inter foi campeão estadual, né? O Roger conseguiu ser campeão estadual com o Inter que não ganhava o título estadual há muito tempo, estava sempre batendo na trave nesses últimos anos, o Grêmio, maior rival, vinha conquistando título atrás de título, ao ponto de o Grêmio já ter jogado a Série B. No ano que o Grêmio jogou a Série B, o Grêmio foi campeão, o Inter ficou ali chupando o dedo. Então, assim, foi uma conquista importante para voltar a ter o domínio, né, no próprio território, no Rio Grande do Sul. A gente sabe o quanto é forte a rivalidade entre Grêmio e Inter, a ponto de treinadores já terem caído, já terem sido despedidos por causa desse jogo. A gente sabe o quanto é fervoroso pelos lados de Porto Alegre essa rivalidade. Porém, a partir do momento que começou o Brasileiro, a gente começou a ter umas mostras que a coisa tinha desandado um pouco, que não tinha sido... Não haveria uma renovação daquele futebol ali apresentado pelo Roger na temporada passada. O Inter já começou a sofrer no Brasileiro, logo no início. Também na Libertadores teve alguns momentos de montanha-russa, tanto que consegue classificação para a fase final, para as oitavas de final da Libertadores, com um jogo ali dramático contra o Bahia na última rodada. Até o grupo também, a gente tem que fazer um adendo aqui, que o grupo da Libertadores do Internacional ele não era um grupo também tão fácil, né? Claro que a gente tem uma visão hoje em dia de que o futebol brasileiro domina a América do Sul, então tem que ganhar de todo mundo, tem que ir para cima de todo mundo. Só que o grupo era com 4 times campeões de Libertadores, três times campeões de Libertadores e um Bahia que vem crescendo cada vez mais com o poderio financeiro do Grupo City. Então, assim, você tinha um grupo meio que da morte até ali, né? Porque você tem o Internacional, bicampeão da Libertadores, você tem o Nacional, que é tri, e você tem o Atlético Nacional, que é bicampeão, e o Bahia ali, que é um brasileiro que tem um dinheiro bom, montou um time bom para chegar longe na Libertadores realmente. E o Inter consegue passar nesse grupo até em primeiro lugar. Mas assim, aos trancos e barrancos é um primeiro lugar até meio que ilusório, talvez, pela forma como vinha jogando, mas conseguiu passar, o importante, Libertadores é assim. E aí chegou nas oitavas de final. Só que aí é aquilo, né? A Libertadores ela é um pouco ingrata em alguns momentos. Você pega um Flamengo, né? Um Flamengo que tem ali no papel talvez o melhor elenco do Brasil, da América do Sul, o mais recheado de craques, jogadores que podem mudar o jogo, com o Felipe Luiz. O Flamengo que na primeira fase sofreu para passar do seu grupo e por isso mesmo caiu contra o Inter. O Inter acabou sendo o primeiro do seu grupo, porém pegou um Flamengo que foi segundo colocado, né, na sua fase de grupos ali. Fez uma fase de grupos bem irregular. E aí é complicado, é coisas do futebol. Infelizmente o sorteio ele dita o que pode vir a ser o seu futuro. E acabou que o Inter foi eliminado. Mas assim, a forma como aconteceu a eliminação foi muito tensa e muito dramática, muito chata, muito triste, muito chata realmente. Assim, por quê? O Inter teve 3 jogos seguidos contra o Flamengo em uma semana. E o Inter perdeu os 3 jogos para o Flamengo. Ali o sinal de alerta já estava ligado, até porque o Inter ali já era metade da temporada, metade do Campeonato Brasileiro, já estava começando o segundo turno. E ali o Inter já não estava jogando muito bem. Já tinha caído na Copa do Brasil, pro Fluminense, né, que também é outro caso que a gente tem que falar aqui, tem que chamar a atenção, porque era um confronto que era 50-50, e com o Inter decidido no Beira-Rio, né, na Copa do Brasil, porém foi eliminado nas oitavas de final e com uma certa tranquilidade até. O Fluminense não sofreu em nenhum dos jogos. Historicamente, o Inter consegue trazer um pouco desse espírito copeiro para a Copa do Brasil e até para a Libertadores, porém decidido em casa nas 2 maiores competições ali que talvez tivesse mais chance de conquistar o título, não conseguiu trazer seu poderio, não conseguiu trazer talvez um pouco do seu favoritismo por decidir esses confrontos em casa, e acabou que assim, foi uma porrada foram 2 porradas em um mês ali, um mês e meio. Caiu pro Fluminense na Copa do Brasil, oitava de final, uma campanha que não é nem de perto que o Inter poderia dar, pelo tamanho do Inter, e aí cai pro Flamengo na Libertadores,
perdendo de 3 jogos seguidos, assim, ele perde o primeiro jogo no Maracanã 1-0, aí ainda tem a esperança, eu vejo que a torcida tem uma mobilização da torcida de tentar levar esse time nas costas, né, na segunda partida para se classificar. O Flamengo ganha o jogo do Campeonato Brasileiro, que é no domingo, entre os 2 jogos de Inter e Flamengo na Libertadores, e o Flamengo ganha do Inter de novo pela Libertadores no segundo jogo, lá no Beira-Rio lotado. E assim, é um banho de água fria absurdo na temporada do Inter, porque o Inter que tinha a esperança na Copa do Brasil de ser campeão, caiu fora. O Inter que tinha esperança na Copa Libertadores de chegar pelo menos numa semifinal, né, fazer uma campanha digna, caiu fora também, nas oitavas de final. Então assim, só restou o brasileiro. E aí parece que você sente que o time parece que entrou numa ressaca moral, sabe? Não, o time não consegue performar. Isso aí foi mostrado logo depois ali, perde para o Cruzeiro. A mobilização do time caiu 100% desse Internacional. E aí aparentou ser um espírito de time derrotado mesmo. O time do Inter parece um time derrotado jogando jogos do Brasileiro, por exemplo. Parece um time rebaixado mesmo em alguns momentos. Assim, você vê que é um time que ele sofre para ser competitivo, por exemplo, que é um requisito máximo que você precisa ter, é o mínimo, né? No caso nem é o máximo, é o mínimo que você precisa ter no futebol mundial, no futebol nacional, mesmo que você não tenha uma qualidade técnica muito boa, você precisa ser competitivo, você precisa correr, você precisa querer. E aí o Inter mostra que parece que é um time preguiçoso, que não consegue correr, que não consegue competir contra ninguém, e aí perde pro Palmeiras também, uma porrada que toma do Palmeiras. Logo depois você tem o clássico contra o Grêmio, e aí o Inter tem a chance de ganhar do Grêmio, abre 2-1 e toma a virada no clássico contra o Grêmio em casa. Então, assim, cada resultado ali que foi acontecendo com o Inter, depois desse confronto contra o Flamengo, ele foi trazendo talvez uma sensação de que, opa, pode estar acontecendo uma coisa estranha no Internacional e tem que ficar de olho. E aí, desde aquele jogo contra o Flamengo, que foi em meados de agosto, a gente chega até agora, né, contra o Atlético Mineiro, um jogo que foi ontem, né, ontem, dia 2 de novembro, o Inter ele está com 31 jogos no campeonato, faltam exatamente 7 jogos para acabar o campeonato. Ele se encontra com 36 pontos, tá? Ele está a duas posições acima da zona de rebaixamento. 2 posições acima da zona de rebaixamento. Então é uma posição muito traiçoeira para esse momento de campeonato. A distância entre ele e o primeiro time na zona não é muito grande. Não é muito grande entre ele e o Vitória. A próxima rodada, que é na quarta-feira agora, dia 5, é contra o Vitória, tá? Em Salvador. Então, assim, é um confronto complicadíssimo para o Internacional, porque o Vitória precisa muito desse triunfo, né? E o Inter, ele vai precisar ganhar fora de casa. Ele vai precisar ganhar fora de casa. Acho que nem um empate é bom pro Inter nesse momento, tá? Porque ali você ainda tem o Santos embaixo do Internacional. O Santos é um time grande. O Santos também é outro que merece um vídeo aqui, sabe? Pelo planejamento. Talvez o Santos seja um dos piores planejamentos do futebol brasileiro dessa temporada, caso Neymar. É um dos piores, mas assim, merece um vídeo separado. E o Inter, ele sofre muito com a tabela a partir de agora, porque é uma tabela meio traiçoeira, meio difícil, dependendo dos jogos. E assim, ele precisa trazer os seus jogadores de volta, o ânimo deles, a confiança deles, para tentar uma retomada e não deixar esse clube cair pela segunda vez. Um clube tão gigante no futebol brasileiro, um clube que é bicampeão da Libertadores, campeão mundial de clubes e que vem talvez capengando a passos largos para uma segunda divisão. Assim, se perde para o Vitória agora nessa quarta-feira, eu não sei o que será do Internacional daqui para frente, tá? Assim, um fator de comparação que a gente pode trazer aqui, que não é muito bom, não é uma situação muito boa assim, né, essa comparação, é que na 31ª rodada de 2016, no Campeonato Brasileiro de 2016, que o Inter foi rebaixado, foi o primeiro rebaixamento da história do Internacional,
o Inter se encontrava com 36 pontos também nessa fase do campeonato, na 31ª rodada. Assim, para você ver como é uma pontuação traiçoeira. E no final daquele campeonato de 2016, o Inter acabou sendo rebaixado, jogou 2017 a Série B, e esse ano a gente pode estar vendo talvez mais uma vez isso acontecendo, né? Assim, uma, uma solução que pode acontecer para esse clube voltar a jogar bola é os seus jogadores pegarem a responsabilidade para eles, né? Os seus principais jogadores, principalmente Alan Patrick, que era um jogador até há pouco tempo dado para ser jogador de seleção brasileira. Muitos pediam ele na seleção brasileira, era dado como o melhor meia do Brasil, e que de agosto para cá, ou talvez até do início do ano para cá, não é o mesmo jogador, é um cara que sofre bastante para ter intensidade nas partidas, para desequilibrar alguns tipos de jogos. O Inter, desde agosto, quando pegou o Flamengo, tem 12 jogos até agora no Campeonato Brasileiro, ganhou 3, perdeu 6, empatou 3. Então, assim, só conseguiu 12 pontos de 36 pontos possíveis. Um time que terminou o primeiro turno com 24. Então, assim, é muito pouco. Nesse momento tem 36 pontos. É muito pouco. É muito pouco para um time que, assim, não consegue... Para um time grande, é muito pouco fazer 12 pontos em 12 jogos. É você fazer um ponto a cada partida. É uma média de um ponto a cada partida, como se você tivesse empatado todos os jogos, né? Mas aí nesse meio do caminho o Inter perde 6. E assim, né, para talvez quem lutava por um objetivo de Libertadores se vê nesse momento lutando para não cair, só fazer 12 pontos é um número preocupante, sim, pensando em queda, e é uma queda de rendimento muito grande. E a gente conhece historicamente no futebol brasileiro que quando o time grande, assim, time gigantesco, sofre com essa queda de rendimento repentina no meio da temporada, começa a lutar para não cair, muitas vezes o resultado é a vala, né? É a Série B. Então, o Inter precisa se cuidar, a torcida vai ter que abraçar também o time, porque o time não está correspondendo, vai ter que lotar o Beira-Rio em todos os jogos possíveis a partir de agora para tentar segurar esse time nas mãos, porque é uma temporada muito atípica que pode acabar sendo desastrosa para o Inter, uma temporada que começou com título no estadual, com Libertadores para ser disputada, com o sonho do tricampeonato da Libertadores, pode acabar com rebaixamento pela segunda vez no Internacional de Porto Alegre. Mas o que você acha? Né? O que você acha que o Inter precisa fazer para mudar? O que você acha que... Quem você acha que pode cair, né, para a Série B? A gente já sabe que ali o Sport já caiu, né? Então, assim, faltam 3 vagas ali entre Fortaleza, Vitória, Santos, Internacional, Juventude. Quem você acha que desses aí vai cair para a segunda divisão? Daqui a pouco talvez tenha um vídeo falando sobre o Santos aqui, que é uma temporada desastrosíssima de um clube gigantesco como o Santos. Mas deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho. E se você ficou até aqui, até já!